Chabinhos, nessa aula vamos dar continuidade ao nosso programa de hidrostática, tá certo? No nosso primeiro encontro, tá? Dá uma olhadinha no vídeo anterior de hidrostática, nós falamos sobre a pressão exercida por um líquido, tá certo? Então nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a lei de Stephen, que fala sobre a diferença de pressão. Bom, a lei de Stephen, ela fala para a gente o seguinte: a diferença de pressão que existe entre dois pontos quaisquer de um mesmo líquido é igual ao produto da densidade pela gravidade pela diferença de altura, ou seja, a diferença de profundidade que se encontra esses dois pontos nesse mesmo líquido. Vejamos aqui no quadro como é que podemos demonstrar a lei de Stephen. Então, moçada, vamos ver aqui, como é que seria a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer do mesmo líquido, de acordo com a lei de Stephen, tá certo? O que foi que a gente viu no vídeo anterior de hidrostática? A gente viu que a pressão exercida pela coluna de um líquido era igual a quem? A pressão, ela seria o produto, da densidade desse líquido multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura. Então, Márcio, me diga uma coisa, se a profundidade do ponto A, ela não é a mesma profundidade da altura de B, então eu poderia dizer que a pressão não seria a mesma. Ou seja, entre A e B vai existir uma diferença de pressão causada por quem? Por essa diferença de profundidade, por essa diferença de quê? De altura. Vejamos aqui como é que a gente poderia calcular essa diferença de pressão. Vejamos aqui, vamos lá. Eu tenho que a pressão no ponto A, ela seria quem? Ela seria o produto da densidade multiplicado pela gravidade vezes a profundidade em A. E a pressão no ponto B, ela seria quem? O produto da densidade pela gravidade vezes a profundidade que se encontra no ponto B, tá certo? Então, fazendo a diferença de pressão entre os pontos A e B, o que nós vamos ter? A pressão no ponto A, que é a pressão maior, menos quem? A pressão no ponto B é igual a quem? Vamos lá, pressão no ponto A seria dG, a altura de A, menos pressão no ponto B, dG, vezes a altura no ponto B. Então, moçada, vamos agora colocar aqui em evidência, tá bom? O nosso DG, vamos colocar aqui a densidade e a gravidade em evidência. Colocando a densidade e a gravidade em evidência, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a altura de A menos quem? Menos a altura de B. Confere? Tranquilo, professor. Então, percebam, que essa diferença de pressão entre os pontos A e B, ela ocorre devido ao quê? A diferença de profundidade, ou seja, a diferença de quê? De alturas. E é isso justamente, gente, que a lei de Stephen nos aborda, Que a diferença de pressão é o produto da densidade pela gravidade pela diferença de quê? De profundidade. Tá certo, moçada? Gente, vamos ver aqui duas situações aqui bem interessantes, tá certo? A partir da lei de Stephen, tá? Vamos considerar que você tem um recipiente com água. Esse recipiente, digamos assim, ele esteja em um carrinho com rodas. E ele está inicialmente em repouso, tá bom? Esse carrinho, ele está inicialmente em repouso. Estou marcando aqui dois pontos na superfície desse líquido. Esses dois pontos aqui eu estou chamando de A e B. Dois pontos que estão na mesma superfície, no mesmo líquido, tá bom? E aí a gente verifica que os pontos A e B estão o quê? A mesma profundidade, Profundidade de A igual a profundidade de quê? De B, tá certo? Então é lógico, que eu já poderia afirmar para vocês que a pressão que eu tenho no ponto A é a mesma pressão que eu tenho no ponto B, tá certo, gente? Pressão no ponto A igual a pressão no ponto B. Agora, vamos imaginar uma situação que esse carrinho, certo, ele seja acelerado, tá? Então, inicialmente, esse carrinho, ele sofreu o quê? Uma aceleração. Imagine você sentado em um carro, Quando você está sentado em um carro, quando o carro, ele acelera, o seu corpo ele é jogado para trás, não é isso? Por inércia, o seu corpo tende a ser jogado para trás.
é o que teoricamente vai acontecer com a água dentro desse carrinho. Quando esse carrinho acelera para a direita, essa água ela é deslocada para onde? Para a esquerda. Agora, qual é a impressão que a gente tem? A gente tem a impressão que no momento que esse carro acelerou e que a água foi deslocada para trás, a impressão que eu tenho é que existe uma diferença de altura entre os pontos A e B. Não é isso mesmo? Ó, se a gente traçar aqui uma reta, a gente percebe que a impressão é que dá que existe realmente uma diferença de profundidade entre os dois pontos A e B. Será que realmente isso acontece? Pior que não, gente. Você sabe por quê? Porque o ponto A, onde é que ele está? Está na superfície do líquido. Onde é que está o ponto B? Está na superfície do líquido. Então, na verdade, moçada, essa pressão que eu tenho no ponto A, ela é exatamente igual à pressão que eu tenho no ponto B. Por quê, professor? Porque ambas as pressões estão na superfície do líquido, então essa pressão, moçada, ela pode ser chamada simplesmente de pressão o quê? Atmosférica. Pô, professor, quer dizer que a pressão que eu tenho no ponto A e a pressão que eu tenho no ponto B nada mais é do que a própria pressão exercida pelo A. Exatamente. Agora, essa diferença de altura com diferença de pressão deveria existir. Agora, se eu não tenho diferença de pressão, eu não tenho diferença de altura pela lei de Stevens, não é isso? Porque nós aprendemos o quê? Que a pressão de A, não é isso? Menos a pressão de B, ela deveria ser igual a quem? Ao produto da densidade pela gravidade, pela justamente diferença de quê? De altura de B em relação a quem, Chambinho? A A. Só que a gente verificou, acabou de verificar, que essa diferença de pressão aqui, ela não existe. Porque o ponto A e o ponto B estão na superfície do líquido. E aí nós temos a própria pressão atmosférica, tá bom? Então, zero, que vai ser a diferença de pressão, é o produto da densidade por quem? Pela gravidade, por quem? Pela diferença de profundidade. Gente, matematicamente, quando o produto, né, no caso aqui, de 3 grandezas está dando igual a zero, é porque uma dessas grandezas tem que ser zero. A densidade do líquido? Não. A gravidade? Não. Então, para que o produto aqui dê zero, o que é que tem que acontecer? É que a diferença de profundidade, ou seja, a diferença de altura, é que tem que ser igual a quanto, Chambinho? A zero, tá certo? Então, nós não temos diferença de altura, nós não temos diferença de quê? De pressão. Ok, moçada? Fique de olho no nosso canal, acesse os nossos vídeos, tá certo? Dê aquele like, assina o nosso canal, tá certo? E até a próxima.